exatamente se eu acho antiético o marketing oculto. Eu acho que hoje em dia você tem tantas formas de publicidade, cada vez mais aparecem novas formas que a gente... Porque eu acho que a gente ainda está muito preso àquela propaganda tradicional, né? A divulgação de um produto, alguma coisa de uma forma muito convencional. E hoje, como a gente tem muitas oportunidades, muitas tecnologias, muitas plataformas, muitas coisas diferentes, tem muita gente que acha que você fazer marketing oculto seria uma coisa antiética, você estaria enganando o público, enfim, você estaria passando mensagens subliminares, alguma coisa nesse sentido. Então eu acho que minha posição não é antiética, talvez o que merecesse fosse um esclarecimento melhor desses conceitos, eu acho que muito poucas pessoas ainda têm acesso a essa nomenclatura e não sabem exatamente o que é. Então acho que tem uma confusão ainda com relação a isso. Talvez se o público soubesse melhor. São apenas estratégias de divulgação, estratégias de conceitos, de produtos e tudo mais, mas estratégias de divulgação, ele saberia lidar com isso de uma forma melhor, enfim, e aí o julgamento acho que cabe mais a ele, se ele achar que aquela veiculação está sendo bacana para ele ou não, ou se ele está se sentindo de alguma forma agredido, alguma coisa nesse sentido. Mas eu acho que botar como ético ou não ético não é muito por aí não. Bom, embora eu não seja da área do marketing, não tenho como me aprofundar muito no assunto, mas não vejo muita diferença do marketing oculto para qualquer outra forma de divulgação de um produto ou de um serviço. E da mesma forma que as formas mais comuns de propaganda que a gente conhece, ela também pode caracterizar uma prática abusiva, ela também pode ser apresentada de forma antiética. Mas quando ela é apresentada de uma forma que seja, enfim, utilizada simplesmente para atingir a finalidade de provocar uma curiosidade do consumidor, até mesmo de outro fornecedor, para a realização de um negócio jurídico, para a realização de um contrato, enfim, uma forma de promover um produto ou um serviço, eu não vejo como antijurídico, não vejo como antiético. Desde que, é claro, que ele seja utilizado com essa única finalidade de você atingir um público-alvo, sem que ele seja utilizado de forma que você viciar a vontade da outra parte, que seria, enfim, seria um dos piores vícios que nós temos nos negócios jurídicos, ou seja, para a validade do negócio jurídico, para a validade dos contratos, quando você tem aí seja um contrato cujo objeto seja a aquisição de um produto, seja a aquisição de um serviço, utilização de um serviço, o primeiro elemento, o elemento mais importante é a vontade. Então essa declaração de vontade em aceitar aquelas condições do contrato, aceitar aquelas condições do negócio jurídico que deseja ser realizado, essa vontade tem que ser clara e consciente. Então se o marketing oculto ele for utilizado de uma forma de viciar essa vontade de induzir ao erro, que vai caracterizar o dolo, então entendo eu que é claro que ele vai ser visto como antiético. Mas essa falta de ética, ela pode ser, enfim, você encontra em comerciais, você encontra em qualquer outra forma de você divulgar um produto, um serviço, até de se autopromover. Então, desde que o marketing oculto ele seja utilizado de uma forma que ele não seja utilizado como uma prática abusiva, utilizado de uma forma de não viciar a vontade daquelas pessoas, daquele público-alvo, não vejo qualquer violação de ética no mercado, no marketing oculto. A gente vai falar de marketing oculto, né? E sobre esse assunto a gente tem uma gama de movimentos, e isso vai desde o positivo ao negativo. A ambivalência, nós vamos agora lidar com a ambivalência, então falar da ambivalência que permanece em todas as áreas da nossa existência, no marketing oculto também.
tanto positivo quanto negativo. No positivo, ela é assim, o marketing oculto é essencial, ele tem sido utilizado muito, por exemplo, quando adentra os espaços das famílias, através das novelas. A psicologia também auxilia muito na orientação de como passar uma educação sexual, como passar um movimento de dependência, o suporte, os apoios, como ocorre aí. Todo esse desenvolvimento, ele é transmitido nas entrelinhas do processo. Quando a gente chega no negativo, quando há um extrapolamento, aí nós temos assim, a aparente inocência, mas o risco embutido. Quando você tem, por exemplo, através da comunicação, as correntes do funcionalismo e do estruturalismo. Nós temos também dentro da corrente estruturalista e funcionalista, que trabalha muito junto, integrada, a propaganda de imagens de líderes, de pessoas que têm assim, um poder forte dentro do adolescente, do jovem, pessoas de sucesso, com uma imagem bastante expandida, consumindo álcool, ou às vezes propagando droga nas entrelinhas, e o jovem entendendo que isso é normal, é perfeito, tem menor responsabilidade com relação à expansão disso. Então aí a gente tem, nesse momento, o marketing oculto sendo interpretado negativamente, porque ele acaba permitindo esse caminho, né? Acho que... Bom, a minha opinião como profissional de marketing, pesquisa e comportamento do consumidor em relação ao que se chama, de marketing oculto, eu vejo como uma estratégia de marketing, O marketing sempre foi visto por um lado positivo, um lado negativo, um pouco com um quê de manipulador ou de enganador, mas na realidade a gente pesquisa muito sobre os consumidores, a gente entende a cabeça dos consumidores e a gente consegue falar com os consumidores, Então eu não gosto muito dessa teoria muito simplista, que diz que os consumidores são facilmente manipuláveis, que eles vão comprar qualquer coisa que a gente quiser vender. Não é bem assim, Então eu acho que o marketing oculto, a propaganda subliminar, são estratégias sim de marketing, são estratégias de mercado, dentro de um mundo globalizado, dentro de um mundo altamente competitivo, onde você tem uma gama de produtos muito maior do que há 20, 30 anos atrás. Então, há necessidade de se pensar de forma diferente, Há necessidade de se pensar estratégias diferentes. Eu acho que, do ponto de vista profissional, eu vejo realmente como uma estratégia de marketing aceitável, profissionalmente falando. Agora, a diferença está em como essa estratégia está sendo montada, baseada em quê? Se ela está com o objetivo do lucro a qualquer preço. O lucro a qualquer preço já não é uma estratégia muito bem recebida em alguns mercados, A gente pode destacar aí o mercado americano, o mercado europeu, que tem uma participação do consumidor de forma mais política no consumo, um consumidor que exige, um consumidor que boicota. A gente não vê muito isso no Brasil, o consumidor brasileiro ainda está amadurecendo nessa relação. Então, essa percepção do ético ou não ético, como consumidor, vai depender muito da forma como a empresa coloca essa estratégia, como é que ela se coloca, o que ela usa para colocar essa estratégia em vigor. Mas como uma estratégia de marketing, uma estratégia que seria pensada na empresa, eu vejo como uma estratégia normalmente aceitável, sem problema nenhum. A forma é como a gente conduz a estratégia.
se é ético ou se é antiético, mas eu, antes de dizer se acho ético ou antiético, eu gostaria de colocar um posicionamento em relação a isso. Veja, quando um gestor, e essa é uma prática muito comum nas empresas, ele sai da sua cadeira de gestor e se passa por um colaborador para conhecer suas operações, isso nada mais é do que um marketing oculto, né? Por essas práticas que não são novas, a gente vê que o marketing oculto só não levava o nome de marketing oculto, mas era uma prática já muito utilizada dentro de grandes corporações e que tem sido útil, né, ao longo desse tempo. Alguns gestores descobrem que as suas operações não estão de acordo com o que é planejado e algumas mudanças efetivamente são feitas, são realizadas para que se otimize, para que se ganhe eficiência nessas operações. Veja, transpondo isso para o marketing oculto, o que eu entendo sobre ser marketing oculto. Tem um produto que está sendo lançado, um produto novo no mercado, e esse produto precisa passar por uma avaliação. Então pega um ator, né, especificamente, coloca esse ator para se passar como consumidor, para entender como está a aceitação desse produto no mercado, como é que ele está sendo comercializado no ponto de venda. Então, essa é uma prática que, correlacionada com esse outro caso que eu acabei de relatar, também não é nova. Mas vejam, dizer se é ético ou antiético, eu vou me colocar como um profissional que sou pragmático, né? Acho que a administração de empresas ela é uma área extremamente prática e pragmática. Então, dizer se é ético ou antiético é simples. Eu digo que é ético no sentido de que pode produzir resultados eficientes para as empresas, tanto em termos de operações, quanto em termos de modelagem, né, em se tratando de eficiência para a venda do produto. Ele só não é ético, né, quando a gente coloca as coisas às escondidas, né, quando a gente, na verdade, coloca uma prática, né, dentro de um ponto de venda especificamente, sem ninguém estar sabendo. Mas isso, não ser ético não quer dizer ser condenável, né? Então, quando a gente tira uma média desse ético e não ético, a gente acaba ficando com ético. Por quê? Porque acaba propiciando decisões que muitas das vezes auxiliam o gestor a aumentar a lucratividade das empresas. E, em última instância, é isso que vale, porque a maioria das empresas, pelo menos 90% das empresas, ou até mais, elas vivem em função do lucro. E se essas práticas auxiliam no aumento do lucro, eu acho ético e válido sim.